So, right now, let's Agora, start vamos our começar closure keynote a lecture. nossa Beyond the palestra hype, magna. AI's real impact on food and agriculture. Nós vamos To aqui conclude today's program, falar we now begin our sobre, closing além da keynote moda, lecture, o Beyond impacto the real hype, da inteligência AI's real artificial impact on food nos and alimentos e na agriculture. agricultura. This session will be Essa moderated sessão será by moderada Mr. Aidan pelo Sr. Connolly. Aidan Please come to the Connolly. Por stage. favor, venha And we ao are going to palco do a e small vamos fazer summary of the resumo this final panel. breve So you know desse that painel. artificial Portanto, intelligence sabemos que a holds inteligência transformative artificial potential for agriculture, tem but papel how transformador can na we agricultura, mas distinguish como nós real podemos innovation distinguir from a hype? inovação So this session real will present dessa the moda, findings desse hype? of a recent Então, para survey apresentar conducted with over 40 sobre experts isso, working nós directly temos with AI in the especialistas food and trabalhando agriculture sectors. diretamente The com results inteligência provide a artificial focus nesse at how setor AI is agrícola. being applied Então, today. como a So what IA challenges está sendo persist aplicado and what hoje, que it will desafios take to realize persistem its e o full que potential precisa in building a more precisamos resilient, para termos efficient, o and potencial sustainable total food system. aproveitado nesse receive sistema also alimentar e Other agrícola. on stage, Então, Mr. Johan Coelho, o CEO senhor of Johan Benagro, Coelho, please come to the CEO, por stage favor, also. da Benagro, queira Round se of juntar a applause, nós. please. So, Mr. Coelho is CEO of Benagro and Ele é o rising CEO da leader in Benagro agritech, e recognized líder by Forbes na as a prominent voice in AI and agricultura, agriculture. He brings uma a voz strategic importante nesse perspective setor que on nos how traz uma artificial perspectiva intelligence is muito interessante em transforming como every stage a inteligência artificial of está our transformando agricultural a value nossa chain. agricultura na sua strong cadeia de focus on produção, com productivity, foco na sustainability, and produtividade, global impact, sustentabilidade, Mr. impacto Coelho global. O offers Sr. a Coelho bold and oferece realistic vision uma for visão the future ousada e of realista do smart farm. futuro de So, come to agricultura the stage and inteligente. the word is yours. Bem-vindo, pode iniciar. Okay, it's over there. So I think Beto said to me not to start with a Bom, joke. me falaram para não começar com uma It's piada, né? inappropriate, but I'm going to É start with a joke. inapropriado, mas eu vou So começar as com you uma know, AI is a piadinha. big issue, AI é uma and grande questão. Bill Gates is Deve very saber, concerned. He, e in o Bill fact, Gates decided está he was going to pick preocupado. somebody Ele decidiu que iria to be his escolher uma right-hand pessoa man or para right-hand ser o seu braço and direito, he invited uma a mulher group ou um homem, to apply e for the disse job. ao 1,000 grupo que people se applied. Very candidatassem, excitingly, 1000 he pessoas se started off by candidataram saying, à função, if ao you don't have cargo, an e ele MBA começou from one dizendo, of the top se você 4 não tem um global MBA MBA programs, das you should not 4 be in the room. principais You'll not get universidades, the nem job. deveria So estar aqui, não half vai of the conquistar esse audience emprego. got Aí that. metade das pessoas They said, saíram. if you've not Aí got ele a disse, PhD se in você philosophy, não tem um PhD em Oxford, filosofia Cambridge, de Oxford, Harvard, de Stanford, Cambridge, de Harvard, de other- Stanford e you de might as well algumas leave now. outras So again, universidades, the podem audience sair. came down E to aí 100. o público caiu Then para he said, 100. if you do not 100 speak candidatos. Aí ele Aramaic, disse, se você não English fala and Arabic aramaico fluently, antigo, leave now. fluentemente, pode sair da And everybody sala. left except Aí for todo 2 mundo people. saiu, menos And he 2 said, right, pessoas. E prove ele to me you disse, speak Aramaic, então speak to prova each que você other. fala One said aramaico. to the other, Falem eu não entre sei si. como falar E um aramaico. disse, O segundo fala, eu também, eu sou brasileiro, eu não I sei don't know how também. to speak Aramaic. So The other basically, one one said, I'm said to the Brazilian, other, I I don't don't know know how to speak either. Aramaic, I only speak Aí Brazilian, disseram, and the ó, other não said, falo I'm Brazilian as aramaico. well. E o outro disse, So sou this brasileiro, proves to não you that falam Brazilians também. have the Isso prova que self-confidence os brasileiros têm to imagine they have a autoconfiança PhD de imaginar and que an tem um MBA PhD, and um can speak MBA, Aramaic. que This is who we podem need falar to run our aramaico world, certainly antigo. the world of E é assim que a agribusiness, gente tem que and liderar certainly o mundo artificial do intelligence. agronegócio e o mundo da inteligência artificial. Com certeza. It's that time of the day when we need some Bom, é more nessa humor. hora do dia que a gente precisa de um Okay, I'm pouquinho going to mais de talk to you humor, about não? some Eu vou research falar that I've been sobre doing over the pesquisa last que eu venho weeks, realizando nas and últimas we are going to semanas then obviously e get some nós practicalities. vamos entrar aqui em dados práticos também, claro. Well, maybe I should start by going one Acho que more eu vou slide on. começar passando mais um slide, This depois article eu appeared volto. 2 Esse hours artigo ago. apareceu há 2 horas. This is an article I wrote for É um Forbes artigo que eu magazine. escrevi para I believed it Forbes would be ready for the e eu conference. achei que estaria pronto para a When Forbes thought ready for conferência the conference e meant 2 hours a before the Forbes next week. quis I dizer think it's a 2 little bit horas quick, antes a de eu little bit, falar aqui. Foi just on time, but pouquinho still it's good. próximo do tempo exato, mas ainda Please, assim could I go já back to the foi first slide? publicado na Hang on. Forbes. Vamos para o primeiro, por favor. Eu quero ver o primeiro slide, por gentileza. Let's go back. Yeah, there we go. Okay. So we have an AI this moment. Nós temos então a which is inteligência when artificial nesse AI was able momento. to play chess and A AI was able IA to play conseguiu cards, but jogar then xadrez, AI will never be jogar able to cartas, play
Mas a IA and they nunca designed the vai system to play this, jogar esse jogo Go. this Chinese game of E Go, a aí very é ancient game with jogo antigo millions of chinês, different Go, com milhões de moves. diferentes And movimentações que são the possíveis computer dentro do was playing jogo. along, E o and it computador played a estava move which is jogando, called Move aí fez 37. aí a movimentação que chamamos Move de 37 in the game 37. had never Passo been seen 37 before. nunca havia sido visto antes And the nesse jogo. presumption E of the people a watching the premissa game daqueles que know how to estavam play assistindo Go o said this jogo, is a que mistake sabem by the jogar computer. Go, disse assim, é um The erro do computer's made a computador. drastic O mistake. computador fez um erro It proves that drástico. humans are Isso still prova better que os than humanos computers. ainda são melhores do que os And, computadores. trying to move here. Oh, I think I'm moving too quickly. Acho que estou indo muito rápido. We seem to. Okay, we corrupted it there somehow. E But you have acho that que moment tem where the other probleminha. players looking, Mas saying, os "What is outros Move 30? How jogadores did it?" disseram como isso It turns out aconteceu. Move 37 was E an esse invented movimento new 36 move, é um never novo seen movimento before. inventado So que not nunca only was havia the sido visto computer antes. Então, não playing apenas Go, it o was playing a computador Go jogava humanity Go, had never seen. mas fez Its ali uma intelligence was movimentação going que beyond nunca what we'd seen havia sido before. vista. A This inteligência foi leads to, além. Não é? obviously, the head Isso of nos Google leva saying, ao AI is CEO do probably Google the most dizendo important a inteligência technology artificial we've é ever seen. provavelmente a tecnologia mais importante que The World vimos Economic nesse Forum mundo. O saying that Fórum it's, Econômico Mundial disse que, I'm not sure what's happening to my slides here. deixa eu ver como é Okay, que eu some of them transfiro os are slides mixing aqui. up here. Acho que tem uma Um, mistura de Yuval slides Noah aqui. Nexus, he has described Olha perhaps aqui, some em of the challenges Nexus, of o AI. In Yuval fact, he seems to descreveu os be desafios da very IA. skeptical Ele é about muito some of the cético a dangers respeito of dos what this perigos artificial intelligence da could do, inteligência particularly artificial, with do que ela respect pode to fazer, democracy, especialmente com relação à particularly with democracia, respect to trust between especialmente com people. relação à And we can confiança see that entre as already in pessoas. terms of E já podemos already in terms testemunhar of isso human, em behavior. termos de comportamento humano. We've seen that the World Economic Forum has O Fórum described that AI Econômico will be the most Mundial descreveu que IA consequential será a technology of the tecnologia que century, perhaps mais beyond. trará consequências nesse século, The talvez até além desse século. FAO has said that it could A be a FAO disse que transformative, pode ser transformative threat to us. uma ameaça transformadora We even para see a nós. Chinese robot in the Robô fields, chinês lá starting nos to plant, campos, começando seeds a very cultivar quickly. We can sementes see how AI is rapidamente. totally E a gente vê transforming como what a we do. IA pode transformar This is a totalmente video I o que just nós made to give fazemos. an idea of Um where I vídeo que see eu AI fiz going. para lhes I dar hope it uma plays with ideia sound, do so caminho da IA. perhaps, Espero que o som just play it now, saia please. no vídeo, ok? AI is moving at unprecedented speeds across Velocidade all sem industries, precedentes, geographies, and em everyday todas life as as it indústrias, becomes ever more artificial and geografias. intelligent. Having already disrupted whole industries, agriculture is Está also being gerando uma transformed. disrupção nas indústrias, a question is agricultura now, também será If AI were in transformada. charge, what would agriculture look like? Como seria a agricultura se a IA estivesse a Will it cargo disrupt? de executá-la? Would it challenge preconceptions? Que desafios Would the farm teríamos? grow up? Be vertical? Would the farm Será be que circular? o Unsoiled? plantio seria Over water? vertical? Or over air? Então haveria Multicropping. efeitos Instead of monocropping, sobre as could AI culturas? eliminate the risks of weather Será que a IA environments, pode attracting new eliminar os investors to the riscos, farm? atraindo novos Would AI investidores? automate A decision-making in agricultura, real será que time, tomaria informed by decisões em actionable tempo insights? real, através de What insights impact will AI have on acionáveis? end-to-end Qual system seria o profitability? impacto na lucratividade de ponta a ponta? A genialidade humana evoluiu criando máquinas com base no que viu na natureza. Máquinas voadoras, robôs. Em 1956, os computadores foram automatizados e se tornaram a incepção da IA. IA é um dos termos mais buscados no Google hoje. Já ajuda produtores a fazer melhor, mais rápido e mais preciso. IA usa dados, informação em tempo real abrangente e também dados da cadeia de suprimento, empoderando as usinas para melhorar a produção, melhorar as eficiências e a qualidade, tomando decisões autônomas com base em dados de tempo real que nem sempre os humanos compreendem. Faz isso mais precisamente sem viés. Os agrônomos, veterinários, nutricionistas e produtores são apoiados. Mas nós pegamos o que temos e melhoramos. Imagine aqui a IA funcionando em propriedades, fazendo aí a colheita, influenciando as cadeias de suprimento, árvores, plantas e os animais, replicando o que fizemos no passado, tudo informado pela IA. Complexidades gerenciadas através de robôs e drones, transformando a produção, dando segurança e eficiência, refinando os recursos à disposição. O que você acha? Futuro melhorando a agricultura e um reset total, uma revolução da inteligência artificial. Consegue imaginar o que vai acontecer? So what we
find is that a lot of times O we que think about achamos é AI que in muitas terms of vezes pensamos na IA para melhorar a agricultura existente, e o vídeo tenta sugerir que é uma outra forma de fazer isso. If we look at the Olhando questions I agora asked para as of a perguntas panel of que eu fiz a um painel de especialistas, essas são, na verdade, as perguntas que eu fiz a 40 especialistas envolvidos na IA. 20 envolvidos também na agricultura, e todos eles haviam demonstrado interesse em como a IA poderia influenciar a agricultura futura para alimentos. Vamos ver as 40 respostas. Primeiras perguntas. Bom, como a inteligência artificial vai transformar o negócio dos alimentos? Que funções e cargos estão aí em risco? Que conselho você daria aos CEOs para a implementação de IA? Você tem preocupações sobre o uso da inteligência artificial nos negócios e que ações um CEO deve tomar nos próximos 6 meses? O objetivo era obter respostas rápidas dos especialistas. Então, as respostas que veremos aqui são as respostas na ponta da língua, sem grandes reflexões. Então, os especialistas, de maneira muito clara, entenderam o poder do que isso poderia fazer para a agricultura. Descreveram aqui o otimismo sobre como poderia melhorar a sustentabilidade, a produtividade daquilo que fazemos. Ceticismo sobre essa onda, essa moda. Podemos falar o quão incrível a IA é, mas às vezes não é a realidade que pode ser atingida. A necessidade para a liderança na IA tem que ser liderada ali do topo das empresas, não pelo departamento de TI e nem por ninguém num cargo intermediário. Precisamos dos insiders para ver como vai ser implementado. Bom, no mercado de alimentos e agricultura há pequenos incrementos. E aí, às vezes, os especialistas veem grandes incrementos. Também falaram sobre a importância da transformação, e isso vem dos externos, da parte externa. Quando comparamos, fizemos um estudo comparando os insights humanos com o painel virtual. Vou mostrar daqui a pouquinho. Há riscos de alucinação da inteligência artificial. Todo mundo que faz uma pergunta, e aí 80% parece fantástica e 15% parece ser inventado, né? Essa é uma preocupação real, mas está melhorando, claro. E temos o fator humano de ter que se ler a resposta da IA e compreender exatamente o que aquela resposta significa. Quando buscamos aqui as respostas e as analisamos, temos a questão de gestão de risco. Como evitar o risco da informação ser equivocada ou usada equivocadamente? Como gerenciar todos os dados depois de tê-los ali no sistema? Normalmente, mostramos aqui os 40 especialistas. Não sei o que aconteceu com o meu arquivo corrompido. Acho que a IA capturou meus slides, sei lá. Bom, nós olhamos o estudo e nós classificamos. Eu mostrei o artigo da Forbes. E o primeiro artigo que eu publiquei no LinkedIn foi escrito pelo ChatGPT. O artigo foi escrito pelo ChatGPT. E esse artigo foi lido 14 mil vezes em 10 dias. O segundo artigo, que avaliava como o agronegócio, comparado aos especialistas de IA, se comparavam, foi baixado 6 mil vezes. Na segunda parte, que é a mais preocupante para mim, a parte que vocês deveriam se preocupar também, a gente vê ali claramente que o pessoal de IA, eles estão pensando sobre algo imediato, algo rápido. E o pessoal do agronegócio acha que vai ser lento, eles acham que vai ser incremental. Em amarelo, destaco as diferenças entre os dois grupos. Olha só. Vamos ver aqui, deixa eu pegar o microfone. Crescimento da inovação versus controle de custo. No agro, a gente quer reduzir o custo e eles querem aproveitar a oportunidade. Bom, há toda uma vibe de IA que os especialistas veem. Nós temos os insiders que acham que é um fator que vai gerar consolidação para as grandes propriedades. Eu já mencionei a velocidade de implementação aqui. Os especialistas de IA são visionários e o pessoal do agronegócio, eles tendem a ser mais pragmáticos. Foi isso que eu descobri. Também, em termos aqui de sequência e a oportunidade e o perigo aos empregos, os especialistas de IA acham que as pessoas nessa sala não estão em risco.
less veterinarians, teremos menos We're gonna have less agronomistas, menos nutritionists, veterinários, less menos managers. nutricionistas e menos the gerentes. people in food and E o agri pessoal do responded, agronegócio they thought the risk responderam was que to eles acham blue-collar que work. o risco Use é of para robotics, trabalho manual, the por working conta in do uso da factories, etc. robótica, por conta do trabalho em To be fábricas. clear, Então, when we para ser conclude all claro, this, quando it's a not gente saying one conclui is tudo right and one isso, não wrong, it's estou just dizendo que um showing está that certo e o outro people errado. outside Estou our business have a mostrando que very pessoas têm dramatically opiniões different diferentes. view São what AI opiniões is going to do. dramaticamente diferentes sobre o que a IA vai fazer. Displacement versus upskilling. E aqui o deslocamento versus expansão, e aí os limites são importantes. Os insiders pensam We mais also na see, parceria. in terms of where Aqui, this goes, O the caminho advice is futuro, be urgent o from conselho the é, AI people, o pessoal de strategic IA caution versus acha the que é insiders. urgente e os insiders Data acham as a que precisamos de product, it's what the cautelas. outsiders see, Bom, the insiders vem como say produto data no should just be agribusiness an e os enabler. especialistas acham que We also dados see são the agentes requirement for doing possibilitadores. rapid pilots Nós and, temos que fazer pilotos experimentation. rapidamente, usar a The experimentação. outsiders very much E talk, os externos, about agentes the externos, risks, falam sobre the os intervention riscos e points, sobre os whereas pontos the de intervenção. insiders E really os see it more insiders fundamentally veem como algo que é fundamentalmente Concerns and doubts. integrado. Preocupações e So, dúvidas. move with caution. Use cautela. Look at plumbing better versus, Você governance tem issues from que outsiders. abordar as questões de Again, we're governança. seeing that E the mais uma vez, outsiders podemos want us to perceber implement que os quickly. externos The querem insiders implementação talk about rápida. maybe E os da slowing and indústria just being querem not adotar first or last. lentamente e não querem ser os primeiros, querem And ser o actions in the último a next 6 adotar. months, E para os it's really próximos all about meses, do it ações. quickly Fazer for the outsiders, rapidamente para do o it pessoal de slowly IA for e the fazer mais insiders. lentamente para o pessoal And da the concern is indústria. that the E a outsiders might preocupação know things é we don't que know. os especialistas podem conhecer coisas que So the nós final reflections desconhecemos. very much reflect Reflexões that. finais. You know, it's about AI will Aqui not nós replace temos a IA humans. que não vai We wait for substituir a perfect humanos. Se a roadmap, gente esperar it's not um gonna come. roadmap perfeito, ele não vai Transformation starts acontecer. with your A culture. You transformação need an começa AI pela culture in cultura, your você company. precisa de uma cultura de And IA treat na AI sua like empresa. E electricity. trate a IA See como it as fundamental eletricidade. as that. Ou seja, é fundamental tanto quanto a eletricidade. There are other thoughts and comments here Outros contained pensamentos on e the screen. comentários que podem ver But na tela primarily it's aqui. about, Mas, primariamente, really quero destacar marginalizing aqui the risk, marginalizar o finding ways risco to e encontrar prepare for formas what de this se revolution preparar is coming. para essa revolução que está What was chegando. scarier about this, and I mentioned this Bom, to eu Professor mencionei isso para o Marcos here. professor Marcos, We fiquei um pouquinho created an assustado. Nós outside, criamos, na virtual verdade, panel, um painel which they would virtual call externo agentic AI. que eles chamam de And the IA agentic com AI, agentes. A IA is com basically where you agentes create é these basicamente false quando você cria people who cargos, then são have a pessoas debate falsas que through aí promovem um ChatGPT about the debate no future. chat GPT In this sobre o case, we futuro. defined one of the Nesse farmers caso, having nós 20,000 definimos dairy um cows, produtor, another eles one tinham lá having 10 20,000 mil hectares of animais, o land. outro tinha 10 mil Another one hectares was de a terra, big o outro agribusiness, era one of the uma grande pessoa do ABCDs. agronegócio, como as Another one was ABCDs, a food o company, outro era uma and empresa de another one produção de was alimentos, a e o outro consumer. agente era um And consumidor. as they São went through the agentes da debate, IA. this, Aí by the way, fizeram o debate. ChatGPT took E o chat 35 GPT minutes to levou create the 35 script. minutos para It was criar um almost roteiro, 140,000 words long. 40 mil When you palavras nesse summarize roteiro. the E quando você script down, resume o script, o roteiro, conclusions as of the conclusões virtual panel, desse painel to my virtual, mind, de were acordo better com a minha than the opinião, conclusions foram of the human melhores panel. do que as conclusões do So when painel we de think about humanos. agentic AI, Pensando that is sobre a the IA idea com that we agentes, replace temos essa managers ideia with de que vamos agents of substituir AI. os gerentes Was com somebody agentes pointed da out to IA. me at lunch, E no almoço me can disseram o speak in a seguinte: language which is not English falar or um idioma que Portuguese, não so é they inglês move ou much faster português, than we né, do. para agir With the rapidamente, ability to com a habilidade, nesse comprehend caso, de massive compreender databases grandes bases de without dados, resorting to sem memory recorrer à or to memória ou tiredness or sem the other recorrer ao mistakes humans cansaço make. ou os outros erros que os And humanos really the cometem. detail that E the realmente chegar ao virtual panel detalhe. brought to the understanding of the Detalhes do future of AI painel was deeper, in my view, virtual better than what I was getting foi from the superior human o resultado do experts. painel virtual, superior ao resultado So, do painel de If we humanos, want na to minha look opinião. at the conclusion Aqui which I vamos made ver a this morning, I conclusão que eu showed this cheguei essa slide. manhã. Mostrei What esse do you need slide to do aqui. with O AI que in your precisamos company? fazer com a IA na You sua need to use empresa? what I'm calling Você the tem que acronym usar o que eu DRIVE, chamo D-R-I-V-E. a sigla So the DRIVE. D obviously stands for DRVE. fixing your data, D é making sure the resolver, data is consertar os clean, dados, as garantir clean, que os dados usable as estejam possible. limpos e Although utilizáveis. ChatGPT, E o LLMs, ChatGPT, large as language LLMs, models, os grandes they're modelos de capable of dealing linguagem, eles very são capazes disparate, de, very different de data lidar sources. com fontes de The dados second one is to run díspares. purposeful pilots. Bom, executar Don't just pilotos try com something for trying it, propósito. but Não have a specific experimente só purpose por and a experimentar. way of Tenha um measuring whether propósito, that uma forma de pilot has medir produced profit. para saber se o piloto produziu Insiders algo are referred to utilizável. consultants. Os Sorry, insiders são
são preferíveis aos consultores. Peço desculpas aos consultores, mas essa foi a conclusão dos painéis, não é?
if the Você top of the corre company risco doesn't get involved. se os líderes So da everybody empresa needs to não be forem engaged. envolvidos. No Todos têm que VIPs estar allowed. engajados, não The tem VIPs que directors, são the CEOs, permitidos, não. the Os board of diretores, directors CEOs, o cannot be conselho divorced from this. administrativos têm que And participar you de tudo need to isso. execute E now precisamos executar as Nike like to agora. say, just Como a do it. Nike gosta de dizer, just JDI, do it, it's simplesmente vá getting lá e it done faça, now. porque tem que ser I was at a executada conference agora. last week Estive numa with conferência dairy na farmers. semana They said, what should passada you do? And com I said, produtores de produtos download lácteos. ChatGPT E eu today. disse, baixe o ChatGPT hoje. Don't just download the E não free baixe version. apenas a Ideally, pay versão the $20 gratuita, a month. pague $20 It's cheaper por than mês. probably É mais Netflix. barato do que o And, Netflix, provavelmente, download it não and é? learn how Então to use it. baixe a versão e Because aprenda a the future utilizá-la. of Porque business o is going to futuro be dos how to write negócios será prompts. como escrever It's not going prompts to be about which para IA. college you went to. E não Sorry mais for, a universidade que vai sometimes, frequentar, some desculpe, né? colleges based here, Então, including nós Harvard, temos are algumas invited universidades, us. temos a Harvard It's que nos not going to be convidou, just about the mas college não you went será to, apenas how a rich your parents were. universidade ou a It's not riqueza going da to be about your família, knowledge. não será It's apenas not sobre o going to seu be about conhecimento, your não IQ. será sobre o It's seu going to QI, be about the será ability algo to que irá write good envolver a prompts. habilidade de And escrever we're going to bons find, prompts. unfortunately, E, in our case, infelizmente, vamos that having descobrir that no nosso college caso education que is not ter a going to be educação sufficient. universitária You're não going to vai have to ser learn how to do it suficiente. now. Você vai ter que aprender a fazer e fazer So the agora. survey A mentioned pesquisa, como eu disse, AI experts have a os massively especialistas de interesting IA view of what the future of agriculture is. têm uma don't visão understand assim the diferente do context. futuro da agricultura, mas The não insiders compreendem o all understand contexto. all Os the da context, indústria all the reasons why it compreendem o can't work, contexto e os but motivos can't pelos quais não comprehend what's podem coming next funcionar, mas in não AGI, compreendem o que virá a generalized seguir intelligence. na They IA don't com understand the use of agentes, agentic a AI. IA They don't understand generativa, what the não next large compreendem o language model is uso, gonna qual be. será o próximo So they're much more modelo limited de in terms of the linguagem, são ability mais to see limitados what's na sua coming next in habilidade de ver o agriculture. que virá a seguir no And mundo from my do perspective, agronegócio. if you're Na minha going to do opinião, something in your se você vai company, fazer in algo your na sua university, empresa ou na in sua your startup, universidade, na you're sua going to need startup, both você perspectives. precisa de Don't ambas choose as one alone. perspectivas. Não use só uma delas. And we're at certainly at a Estamos critical agora point. num ponto de In inflexão que é terms of this bastante technology, crítico em where we termos dessa can't rely on tecnologia. instinct anymore. Não podemos mais Now we contar have to com rely instinto. on something Temos que else, which is contar com data. outras coisas que, claro, são os So the dados. future's in your O futuro hands. está nas suas mãos. That's the book I wrote E é o livro 3 que eu years ago. escrevi há 3 anos, olha Is só. now in Portuguese Que and agora Spanish está and, publicado em obviously português, in English and espanhol, Chinese. inglês e em Unfortunately, chinês. did not contain Infelizmente, ChatGPT não because mencionava o ChatGPT ChatGPT, came out porque o 6 weeks after ChatGPT the book foi was published. lançado But, algumas if you'd like semanas to depois download da it to have some publicação of the do other livro. ideas I've written about Mas it, vocês I podem very ver much appreciate ideias that. aqui sobre as quais eu I'm escrevi. going to pass to Johan Então, agora eu vou Coelho now. passar para o Johan, He's the CEO of a agora. very exciting Ele é company. You CEO de uma probably saw empresa them, estimulante, muito inside at the, animadora, vocês já viram session. lá dentro. But he is at the forefront. E ele está na He's in the vanguarda. coal phase. Ele He's está acting na on this at fase the moment ativa, and implementing muito this atuante in his nessa business. área, And then maybe we'll implementando take isso a no few seu minutes at the end negócio. to have a E few no final, questions. nós ouviremos So, algumas Johan, if I could perguntas. ask you Passo to para o Johan maybe come up agora. and give us some Venha insights cá e into nos your dê business. insights sobre a sua empresa. Olá a todos, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora e Fama por me convidarem na pessoa de Marcos It's a really Favanetti, honor Beto for e me to Aidan. be here É uma today honra with para you mim all. estar aqui com vocês I'll be todos giving hoje. here a quick presentation Vou fazer uma apresentação about breve AI. sobre IA. So we'll be talking about today Falarei the então future of sobre o agriculture futuro da with the use of agricultura artificial com o uso de intelligence inteligência across artificial all the agri-value chain. em toda a cadeia de valor da agricultura. E no final, vou trazer alguns casos reais da minha companhia Bem Agro e ver como o IA já impacta a agricultura. So here's a little bit about our agenda. Aqui a nossa pauta, portanto, uma rápida introdução sobre a minha trajetória na empresa Also e contextualize também vou how we shall contextualizar os desafios globais na agricultura and mainly how AI e como a IA pode ajudar a resolver esses desafios de forma prática. Depois falarei sobre aplicações de IA em toda a cadeia de valor agrícola e sobre os obstáculos e oportunidades da IA. E depois podemos falar também sobre uma visão do ecossistema de 10 anos na década vindoura. E depois vou falar sobre o caso da Bem Agro. Então, uma introdução bem rápida aqui. Esse aqui, sem barba, há 8 anos, sou eu. Quando eu fundei a empresa, estava aqui em Ribeirão Preto estudando negócios e economia na FEA USP
E vou falar sobre isso porque em 2018 a gente não ouvia muito sobre aplicações de IA, especialmente na agricultura. E começamos a ouvir isso depois, bem antes dessa hype que a agricultura, que a IA é hoje. E desde o início estava focada em reduzir os custos, aumentando a produtividade para os nossos clientes. Nunca pensávamos em IA, inteligência artificial, como um produto por si só, e sim uma ferramenta que ajuda os clientes a realmente aumentar a produtividade e reduzir custos. Então, alguns desafios globais na agricultura, como vocês conhecem, já vimos isso muito hoje. Em primeiro lugar, são aqui as bordas agrícolas e as práticas de ESG. Temos altos custos de produção e escassez de mão de obra. E IA também precisa de um trabalho mais especializado, de que vamos falar, pragas, doenças e daninhas, que também tem a ver com a sustentabilidade do negócio para o agricultor, degradação do solo e mudança climática, que vão impactar muito o planejamento agrícola, quando plantar, quando colher. Então, na verdade, com IA, como podemos ajudar a resolver esses desafios? Primeira coisa é a automação em escala. Uma grande quantidade de dados que a IA pode processar ajuda os agricultores a escalarem as suas decisões e responderem aos desafios. Também temos insights nos quais podemos agir como agricultores através da IA, melhorando, então, o machine learning com esses algoritmos que faz com que possamos ter recomendações personalizadas por propriedade rural e por cultura. Alguns pontos importantes na IA, na cadeia de valor agrícola. Em primeiro lugar, nós temos aqui a otimização dos insumos, quando nós pensamos em sementes, fertilizantes e insumos em geral. Monitoramento da cultura e previsão da produção, tempo de colheita, momento de colheita e logística, processamento e controle de qualidade, modelamento de riscos e seguro e previsão para a comercialização de commodities. O IA também faz com que possamos responder ao que é imprevisível. Detecção precoce de pragas e doenças, recomendações de irrigação automatizada e também simulações de cenário climático, em que a mudança climática tem um papel preponderante. Do lado dos modelos de risco inteligente, podemos aqui ver a detecção de anomalias e calcular perdas em produtividade. Aqui, sensoriamento remoto e também a precificação dinâmica de acordo com o nível a campo. Também, IA não é só algo na propriedade rural, ela vai além da propriedade rural. Então, para a cadeia de valor agrícola, podemos prever aqui os fluxos da cultura, melhorar o hedging e o planejamento de contratos, todos os preços e também a questão das plantas sentinelas. E também temos benefícios tangíveis da adoção do IA. Um dos principais benefícios, se não o principal, é a tomada de decisão mais rápida, com maior eficiência operacional e melhor sustentabilidade. Embora tudo isso que eu mencionei, a estrada não está livre de obstáculos, porque todos os dados gerados também representam um desafio, porque temos que padronizar esses dados, a fim de clientes e empresas grandes também serem capazes de extrair valor dessas informações. Imagina que você tem 10, 20 sistemas de IA, diferentes empresas, mas você não tem uma padronização dos dados. Então, como é que você vai extrair valor dessa quantidade de dados? E isso vai requerer um trabalho especializado novo, que vai ajudar os clientes a padronizar os dados e também
usar a IA de forma vantajosa como tecnologia. Conectividade também é um desafio que, entre todos os que eu trouxe aqui, talvez aqueles que ainda estamos tentando ver em termos de velocidade mais rápida. Temos casos no Brasil, nos últimos 5 anos, né? Crescemos muito em termos de conectividade, evoluímos muito, mas temos ações também, algumas empresas, como Starlink e outras, que fazem com que esse processo seja mais, tudo isso, essa ferramenta seja mais democrática. E, último lugar, não menos importante, a confiança e a adoção pelos produtores rurais. É uma curva de aprendizado aqui, desse tipo de adoção de tecnologia que vai precisar de realmente resultados reais, de forma a vermos os benefícios oportunamente, com maior confiança nesse tipo de tecnologia. Para encerrar, com essa visão de 10 anos, vou mostrar essa visão e depois casos práticos na Benagro e como essa tecnologia e como IA ainda já impacta a cadeia agrícola. Então, aqui, maquinário autônomo em 10 anos, aqui, cadeia de suprimento coordenada por IA e também redes de dados agrícolas automatizadas. Então, aqui o que nós fazemos no nosso caso da Benagro é uma empresa que usa inteligência artificial e visão computadorizada, com satélite, drones. Integramos, então, esses diferentes veículos de captura de dados para oferecermos insights sobre os quais podemos agir para reduzir custos e aumentar a produtividade. É isso que nós fazemos em alguns segundos. E, resumidamente, então, nossa empresa, no ano passado, pudemos reduzir 85% o uso de herbicida e de insumos, então fazendo com que os produtores soubessem quanto aplicar, o que e quando. Então, podemos detectar as daninhas com IA, mas não só as daninhas, também o tipo de daninha. Então, o agricultor sabe exatamente quando aplicar, onde e contra o quê? Se é uma folha larga, se é uma outra espécie e outro tipo de daninha. Então, 20 milhões de dólares foram economizados só o ano passado em economia de herbicida. Então, nós podemos ter esse tipo de economia. E também a questão de milhares de toneladas de CO2 emitidos, levando a um aumento de 10% de produtividade potencial, com 31 milhões de litros de água poupada. Então, se você sabe exatamente quanto você tem que aplicar e onde, você não tem que encher o tanque, a minha pulverizadora o tempo todo e pulverizar tudo. Não é só a economia de dinheiro com herbicida, mas também poupar água e também poupar emissões de carbono, porque você não tem que percorrer todo o campo, todos os talhões. Então, gerando menos desperdício. Alguns números da nossa empresa, então, da nossa plataforma. Trazemos aqui a nossa tecnologia, detecção de daninhas. Em primeiro lugar, aqui em azul claro, aqui gramíneas, cobertura do solo. Aqui folha estreita e folha larga, separamos as espécies de daninhas. E os clientes podem usar essa informação e achar diferentes herbicidas, usar drone ou outro método de pulverização, e aí aplicamos exatamente onde há infestação de uma daninha de acordo com a espécie ali presente na propriedade rural. Processamos mais de 15 milhões de acres, com mais de 150 mil mapas entregues, 400 clientes em 11 países. Então, a Benagro já opera no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, Tailândia, Indonésia, Austrália, e também estamos chegando ao mercado americano. Alguns dos investidores incluem a CNH, Case New Holland, Suzano, Ativus
e outras empresas aqui, como a Rural Ventures, MM Agro. É isso, pessoal. Aqui está o meu LinkedIn e o meu Instagram, então a rede social. Fico feliz de compartilhar com vocês essas informações e estou disponível para perguntas que porventura tenham. Muito obrigado. I'm going to just ask a couple of questions, Vou Johan, fazer if that's algumas okay. perguntas para Johan. Tudo bem? It's only two, three questions. So, São duas ou just três briefly, só, Johan. Rapidamente, por favor. 85% a menos de herbicidas, é isso? it's not I don't Sim. believe it, but tell me how you did Não it. acredito muito, mas me conte como fez. Customer can just Então, fly over the field. nós Then they can also temos aqui os dados, o colega pode falar sobre a estratégia Go-to-Marketing, os dados estão na plataforma, o algoritmo roda detectando a erva So you're sending daninha, the drones nós in podemos fazer to a specific aplicação. Então, os places drones rather vão a than spraying the locais whole field, específicos, em vez de going pulverizar specifically todo o to where you campo, need. você vai especificamente onde estão as ervas daninhas? Sim, sim. or also O the drone faz a autopropeller machine. varredura So e tem a second question. máquina de autopropulsão. O que você Very acha do interesting, very levantamento interesting. que eu Actually, fiz? what I've seen, Aidan, is Muito interessante, some of the Aidan. topics you brought Alguns dos is tópicos something que that is você pretty much on mencionou our daily-to-daily são reality. tópicos do nosso and, cotidiano, the da challenges we realidade do face, cotidiano right? e também envolve Because, os desafios que sometimes nós customer, enfrentamos. They Os clientes, they think too much às about vezes, eles AI, pensam muito and sobre a sometimes IA they get scared, e às vezes ficam right? assustados também. They actually can't see Eles, na verdade, how não AI, conseguem enxergar will solve, como a their IA problem vai in a very resolver o problema abstract way. deles de forma abstrata. For O AI principal adoption in ponto para a agriculture, adoção de IA na agricultura not bringing the solution or não é AI dar a as it will solução, solve all the problems. ou dizer que a IA vai resolver todos os problemas. É só uma See ferramenta, né? actually Os the real value produtores têm que ver o valor real, products bringing. saber o que esse produto pode oferecer e como a IA trará benefícios. É uma ferramenta Better yields, que os reduce ajudarão a costs, ter um rendimento superior, reduzir o custo e otimizar a eficiência operacional. Última pergunta. Todo mundo quer consultoria gratuita. Estamos aqui, né, para consultoria gratuita. Então, para as pessoas que trabalham em empresas, ou em universidades, ou pessoas no geral, o que devemos fazer com o IA? Qual é o seu conselho para nós? Also, in your research and your Na final sua comment, pesquisa e nos comentários finais, besides, eu acho que você foi bastante there is preciso. no way, Você no way back. disse que não há I think AI caminho de is a volta. reality. IA veio para ficar, é uma realidade. Em algumas indústrias, o processo é mais rápido, né, do que testemunhamos na agricultura. Mas não há caminho de volta. O meu conselho é: olhe para a inteligência artificial como fazemos na pesquisa. É uma necessidade. É algo que já faz parte do processo. E prepare-se, porque o desafio é ter pessoas habilidosas, bem treinadas, que também podem extrair o valor da IA em várias aplicações. Preparem-se, porque com certeza será uma vantagem competitiva muito grande. Okay. Ok. You want a question? Acho que temos uma pergunta aqui do colega. Thank you, Aidan, for Obrigado, your Aidan. presentation. Obrigado pela It's apresentação. amazing how, Incrível ver simplicity como a simplicidade pode trazer grandes insights. Gostaria de te perguntar, o que você acha? Né? Claro, sem ficar sobre o muro. Quem que está certo? between the two segments, Entre two groups that os you- dois grupos que você pesquisou e entrevistou, quem que está certo? Sem ficar em cima do muro. Neither group was right. Nenhum dos dois grupos estava Yeah, no, no, certo. but the AI insights Os were the more insights interesting. sobre IA foram os mais interessantes. Os To insights da squeeze IA another foram os penny out of mais cost, interessantes, to né? get another penny Para percentage reduzir o market share, custo, para ganhar um to, pouquinho mais de participação de understand a little bit mercado, how to entender um apply pouco this mais program. sobre como That's usar going to menos be the água. minimum. Esse será o mínimo, But to né? imagine, like the video Mas, does, como o whether the vídeo farm mostra should aqui, completely imaginar como a what we propriedade need to deveria think about. estar, se seria totalmente Somebody said in one diferente, of the surveys, temos que go considerar and isso. hire Alguém in your disse, company contrate ali na sua 13-year-olds empresa um put garotinho de that 13 13-year-old anos, beside uma you mocinha de for a 13 anos, day, e o coloque and ali the por um dia ao 13-year-old seu tell you lado. what they're listening E aí to. essa pessoa de 13 anos é Because que the vai te 13-year-olds contar are o que eles using- estão using, escutando, they did this in, porque company called, fizeram isso numa I think it was empresa. BP. Acho que foi The na CEO BP. hired the 13-year-old Então, o to CEO walk around and contratou said, uma "Why pessoa are- de why
13 anos e disse: qual é o problema com o petróleo? Você tem que usar o Shazam, o programa, para ouvir como o petróleo sai da terra. Esse programa Shazam. Então, o Shazam detecta problemas nas tubulações 3 meses antes dos humanos ou dos dados. O Shazam, o aplicativo fez isso, pensar fora da caixa. É disso que a gente precisa. Nós temos pessoas da indústria, na agricultura, falando com outras pessoas da indústria e acham que as coisas nunca vão mudar. Mas vão ficar estarrecidos nos próximos anos e serão mais surpreendidos pelos externos à indústria. Podem ser externos, mas o potencial maior são os dois, os internos à indústria e os externos. Mas já ouvimos aqui o que os da indústria dizem. E as opiniões dos agentes externos são mais interessantes. O assustador é que foi a IA que nos disse o que veio a seguir. Foi o que me deixou muito surpreso. Deixe-me dizer algo mais. A pessoa que trabalhou comigo nesse projeto, imagine, qual a idade dele? Ele tem 78 anos de idade. 78 anos de idade. Ele disse: vamos escrever um livro sobre IA. Eu já escrevi 2 livros, eu dizia que não tinha interesse, cada livro levou 5 anos. Ele me disse: vai levar 2 meses para escrever esse livro, né? E adivinhem como fizemos em 2 meses? Podem adivinhar. É isso que precisamos, a pessoa com essa imaginação. Nós temos isso aqui no agronegócio. Ontem eu fiquei impressionado com a Benagro e tudo que fazem. E haverá cada vez mais disso. Isso não virá do pessoal da indústria, virá de agentes externos. Vou parar por isso, não quero que fiquem desanimados, o dia foi ótimo e obrigado pela pergunta. Agora passo de volta a Renata, que vai cumprir a última parte da nossa jornada do dia. Obrigada.